Boa tarde a todas e todos. Aqui é o Daniel. E primeiramente eu queria agradecer por todo mundo, porque estamos aqui finalizando o ciclo de palestras e o fórum de profissões, né? E foi muito importante a participação de vocês, apesar de ser à distância, teve muita colaboração de todos e está sendo cada vez mais enriquecedor para todos nós. Então, para finalizar hoje, a gente vai assistir a palestra da doutora Lúcia Goulart e o tema será Medicina atuando hoje, olhando o amanhã. Tá tudo certo, beleza. As perguntas podem ser feitas no Q&A ao longo da palestra, como eu acho que vocês já estão sabendo, né? E elas serão respondidas ao final da palestra. Eu desejo um excelente final de fórum para todas e todos. Lúcia, eu vou te passar a palavra. Tá mutado. Tem que desmutar de novo. Na parte... Isso, agora desmutou. Ok. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo. Há uns 3 anos atrás eu já tinha participado do Fórum das Profissões e foi muito interessante o feedback que eu tive, inclusive mesmo depois que acabou. E aí hoje eu me propus a falar um pouquinho de novo, né, sobre um tema que eu gosto muito, que é o que eu faço há mais de 20 anos, eu estou com 23 anos de formada, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho da experiência e um pouquinho da visão que a gente tem atualmente, tá? Eu fiz residência médica em clínica médica e reumatologia, que reumatologia é a minha especialidade. Eu fiz pós-graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Paulo, onde eu permaneci lá por mais ou menos uns 10 anos. E aí, eu já durante o meu mestrado e doutorado, eu comecei a dar aula na Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro. E lá eu continuo até hoje. Então, assim, eu estou na faculdade dando aula há aproximadamente uns 18 não, um pouquinho menos, uns 16 anos, tá? Então, assim, várias turmas já passaram e a gente acaba tendo um pouquinho de uma noção de como o graduando em medicina, ele enxerga um pouquinho a profissão que ele vai exercer depois, tá? Só que eu gostaria de, os primeiros 10 minutinhos da palestra, eu queria falar um pouquinho dessa escolha profissional, né? Quando a gente vai fazer, a gente está numa fase da vida, terminando o ensino médio, com toda uma perspectiva pela frente, uma ansiedade muito grande, será que tudo vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir entrar na faculdade que eu estou almejando, né? Então, eu vou ter que... Isso tudo começa pela escolha profissional, né? E qual é o meu foco, né? É desenvolver essa escolha profissional para que no futuro eu alcance a satisfação com a minha profissão, né? Isso vai passar por várias coisas, porque é a pessoa como um todo que está fazendo uma escolha profissional, mas é uma escolha de vida para ela, né? Principalmente quando a gente fala de medicina, que é onde a dedicação vai ter que ser muito grande. Vão ser horas de estudo, horas de plantão, horas de dedicação. E isso é para sempre, gente. Não é uma coisa que, não, daqui a 6 anos eu estou formada e aí não precisa mais. Não, cada vez mais a gente precisa continuar se dedicando e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque o que acontece? Durante todo esse percurso, seja na graduação, seja na especialização e durante a prática profissional, a gente vai ter que manter o foco. A gente vai ter que fazer sempre uma adequação no nosso planejamento. O que é que eu quero neste momento em que eu estou vivendo? Quer dizer, eu estou na graduação, o que eu quero dessa graduação? Depois eu estou na especialização, qual é o meu objetivo? Aí eu começo a minha vida profissional, como eu quero desencadear essa minha vida profissional, né? E aí, uma forma da gente fazer isso é sempre tendo em mente
metas e objetivos, né? Mas eu acho muito importante a gente sempre se colocar metas tangíveis, né? Coisas que a gente realmente possa fazer, porque aí isso vai te dar uma satisfação, você vai conseguir concluir e você vai poder ir para o próximo objetivo, né? Isso vai implicar, a gente tem aqui no lado inferior da imagem, diversas escolhas, né? E a gente vai ter um percentual de várias coisas aqui. Vai ser dedicação, vai ser estudo, vai ser empenho, e tudo isso vai estar permeado no ser humano que a gente é, que está aqui no meio, né? A gente tem uma série de coisas que vão estar envolvidas e que vão interferir nessa nossa caminhada, nesse nosso desenvolvimento da nossa escolha profissional, tá? Então, eu queria falar um pouquinho, gente, sobre a opção, tá? A opção da medicina, tá? E aí eu encontrei esse estudo que eu achei extremamente interessante, é um estudo relativamente recente, é dessa década, tá? É de 2011, e ele foi realizado na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu deixei a bibliografia aqui, se alguém tiver interesse em ler o artigo por inteiro. E esse artigo, esse estudo foi realizado da seguinte forma. Eles pegaram estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais, que estavam no 5º período da medicina, ou seja, alunos que já passaram por uma boa parte do curso da graduação e que daqui a 1 ano e meio, 2 anos no máximo, eles vão estar formados e vão ser médicos, tá? E aí fizeram 2 perguntas para eles. Isto foi voluntário, o aluno poderia ou não responder. E para cada uma das perguntas, uma das perguntas era: por que você optou pela medicina? Tá? E a segunda pergunta é: quais são os seus planos em relação ao seu futuro profissional? E o aluno poderia dar mais de uma resposta. Tá? Então, aqui eu achei muito interessante esse gráfico que eu trouxe para vocês, foi o resultado das opções, das justificativas que os alunos deram para ter escolhido a medicina. E aqui eu peguei um corte, gente, entre 15% e 20%, né? Então, assim, daqueles pacientes, daqueles alunos que responderam com essas respostas, foram mais de 15 ou mais de 20. Então, olha só, a porcentagem maior foi chegando quase a 40%, os alunos optaram pela medicina, entre outros motivos, porque eles queriam ajudar as pessoas, tá? Mas, por um outro lado, tinha uma visão também bastante prática, tá? Então, chegando a 30%, tinha, porque eles viam na medicina uma empregabilidade bastante grande e bons salários, ou seja, uma remuneração adequada. Então, isso pesou tanto quanto, um pouquinho menos, vai, gente, mas mais de 20%, na escolha em que eles fizeram, tá? Depois, ali, bem próximo aos 20%, tinham muito da curiosidade científica que eles traziam, né? De todo o seu período de estudo, tá? E tinham fatores bem pessoais, como fantasias de infância, influência de outras pessoas e status social, tá? Então, eu achei muito interessante para colocar, e eu acho que é bem, quem está pensando em fazer medicina é mais ou menos o que está pensando, tá? Mas eu queria salientar, e eu grifei aqui em cima, que não chegou a 10%, nós estamos falando de 2011, mas é a diversidade da área de atuação, tá? Então, nessa época, alguns alunos já pensavam nisso. E hoje a gente vê muito isso na faculdade de medicina, quer dizer, ele optou pela medicina, né, como uma forma de ajudar, de tratar as pessoas, e aí a gente tem dentro dela as grandes áreas, né, a cirurgia, a clínica médica, a ginecologia obstetrícia, a pediatria, e hoje em dia a gente tem a saúde comunitária, que é a medicina da família, tá? Então, mas só que dentro destas grandes áreas, nós vamos ter uma distribuição muito grande de subespecialidades, né? Então, onde você poderia atuar foi uma das causas de opção pela diversidade, pela grande possibilidade de escolhas, foi uma das opções naquela época, mas isso tem crescido muito nos últimos tempos, tá?
A outra pergunta, gente, com relação aos planos profissionais, tá? Então, olha só, quando a gente faz o coorte ali, mais ou menos entre 15% e 20% destes alunos, a gente verifica o seguinte, ó, que alguns deles, um pouquinho mais de 15%, ainda não responderam essa pergunta, embora eles estivessem no 5º ano, porque eles ainda não se sentiam confiantes o suficiente para fazer muitos planos e já saber qual é a especialidade que eles queriam seguir, tá? Mas, no entanto, tá? Até mais do que essa porcentagem, em torno de 18% mais ou menos, tá? Queriam ser médicos especialistas ou subespecialistas, que é já triando um caminho de mais tecnológico, com mais foco em determinada coisa e não ficando muito de uma forma mais difusa, enxergando a medicina dentro de uma grande área, tá? Ai, desculpa, gente. Um outro aspecto também que foi bastante colocado é o desejo de fazer a residência médica. E isso, hoje em dia, é muito importante, tá? Porque, dada a magnitude que a gente tem do ensino da medicina hoje em dia, enquanto você está na fase da graduação, você não consegue explorar determinadas nuances de uma especialidade, mesmo que de forma superficial. E é a partir da residência médica que você vai começar a realmente descobrir se é aquilo que você realmente quer fazer. Então, você já vai optar por uma das grandes áreas, então você vai fazer, por exemplo, clínica geral, ou você vai fazer cirurgia geral, ou você vai fazer pediatria, ou você vai fazer ginecologia obstetrícia, tá? E aí, cursando essa primeira parte, já mais dentro de uma especificidade que você quer, você vai descobrir aí sim qual caminho você quer seguir de uma forma mais específica, tá? Então, tem tempo pela frente para essas decisões serem tomadas, tá? Mas eu queria colocar aqui que é uma preocupação muito grande e isso está correto, tá? Aí eu trouxe para cá, gente, porque isso vai impactar aonde? Na população médica versus a necessidade que nós temos de ofertar a saúde, tá? E isso vai ter um impacto direto no mercado de trabalho, tá? Porque é uma preocupação de quem está fazendo uma determinada profissão, se desenvolvendo numa determinada profissão, quais são as possibilidades de trabalho que ele tem, tá? E o que a gente vem sendo visto aí desde os últimos anos, vamos colocar aí os últimos, 15 anos, 10 anos, tá? A gente tem aqui esse gráfico mostrando na linha verde clara, tá? É a população que necessita de assistência médica, como é que está se comportando, tá? E a linha amarela, que é o que eu queria salientar para vocês, é a formação de novos médicos, porque cada vez mais nós temos um número maior de faculdades de medicina. Então, anualmente, nós temos um grande número de novos médicos indo para o mercado. Então, e nem sempre a distribuição desses novos médicos é de uma forma homogênea, né? Acaba havendo uma concentração maior nas capitais, onde você tem polos tecnológicos maiores, né? E falta de médicos em determinadas regiões, e isso a gente vê de uma forma, assim, muito nítida no território brasileiro, tá? A gente enxerga isso também em outros lugares, isso é uma prerrogativa dos países em desenvolvimento, porque nos países desenvolvidos já existe uma distribuição um pouco mais homogênea, embora você ainda tenha determinados lugares que ainda tem uma certa concentração, tá? E aí eu vou precisar ficar preocupada com isso, quer dizer, eu estou tendo uma linha ascendente de novos médicos e você vê que a proporção de médicos para 1.000 habitantes está aumentando e já está chegando próximo ao exigido pela Organização Mundial de Saúde, que seria numa determinada região 4 a 5 médicos para cada 1.000 habitantes, tá? E aqui embaixo uma população relativamente estabilizada, tá? Então, assim, a gente precisa se preocupar com isso? Sim e não.
tá? A concorrência aumenta? Aumenta. O mercado de trabalho começa a ficar mais concorrido, o número de vagas decair um pouco mais? Com certeza. Mas qual é uma forma fácil não, mas qual é uma forma de se ultrapassar isso, tá? É a busca constante pelo aperfeiçoamento, é manter o estudo e é sempre estar focado nas possibilidades, gente. Independente da profissão que a gente tenha, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter análise de mercado. Não pode só escolheu a profissão, terminou a sua especialização, se fechou no consultório e ali ficou. Porque você vai acabar perdendo oportunidades, né? Então, a gente sempre tem que estar dando uma olhadinha. Como é que a profissão está encaminhando? O que está acontecendo? Quais são as premissas para os próximos anos? Tem alguma coisa dentro da minha especialidade que eu possa fazer de novo? Que eu possa ampliar o meu horizonte? Então, se a gente tiver sempre isso em mente, isso faz parte da nossa estratégia de profissão, tá? Então, a chance de eu cada vez mais obter um sucesso profissional maior é bem maior, tá? Então, esse crescimento não precisa assustar a gente. De um lado, ele é bom, porque eu vou ter mais oferta de saúde, mas eu preciso de pessoas treinadas, a gente precisa de pessoas com um nível de conhecimento bom, que é para poder concorrer, tá? Porque senão, se você começar a ficar muito abaixo da média, aí a coisa fica realmente mais difícil, tá? Muito bem. Aí eu queria mostrar para vocês, já vamos começar a entrar um pouquinho mais no curso e nas evoluções do curso, né? Que é a interface, tá? Então, a gente tem o indivíduo, uma vez formado, tá? Ele vai escolher uma das grandes áreas e ele vai se candidatar a uma vaga na residência médica. Então, como que está essa situação, né? Se a gente for traçar um paralelo entre a oferta de vagas pela residência médica, tá? Uma demanda por médicos especialistas, porque eu fiz uma opção, aí eu estou dentro de uma grande área e normalmente a residência da grande área, gente, ela dura 2 anos. Então, eu vou fazer clínica geral durante 2 anos, ou vou fazer cirurgia geral durante 2 anos, tá? Ou vou fazer ginecologia obstetrícia durante 2 anos, pediatria durante 2 anos. E aí, depois eu tenho que escolher em que especialidade eu vou continuar o meu estudo. E aí, a gente vai olhar um pouquinho a demanda por especialistas. E aí, dentro daquilo que a gente gostar mais, a gente, claro, eu sempre vou unir o que eu gosto, mas se eu tenho a possibilidade de exercer isso que eu gosto. E de que forma isso pode ser eventualmente adequado, tá? E isso vai estar englobado no mercado de trabalho, tá? Que é onde a gente vai atuar. Onde o médico residente já atua, tá? Então, vamos lembrar, o médico residente, ele já é formado, ele já tem CRM. Então, ele já pode dar um plantão fora, independente da residência médica, ele vai ter um salário pela sua residência médica, então ele já está começando a exercer o seu mercado de trabalho, tá? Quando você começa a atuar no mercado de trabalho, você vai ter 2 opções primordiais, que é o setor público e o setor privado, tá? Aqui existe número de médicos especialistas que atuam no setor privado, ele é bem superior ao número que atua no setor público, tá? Isso varia, gente, no Brasil um pouco, de região para região. Então, se a gente pegar a região sudeste, onde a gente está, tá? E aqui falando principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá? A gente tem um setor privado extremamente robusto, tá? Onde a gente tem muito mais possibilidades. Quando a gente vai, por exemplo, para o centro-oeste, ou se a gente vai para a região norte, o setor público, ele pesa muito mais. Então, vai depender também um pouquinho da análise de cada um para onde ele está atuando, tá? Mas a gente sempre vai ter esta possibilidade. E veja bem, gente, na medicina é possível você atuar nos 2 ao mesmo tempo, porque você não precisa ter uma dedicação integral. Se você quer ter, digamos assim, uma estabilidade, principalmente no seu início de carreira, você pode ir para o serviço público, tá? E você não precisa ter período integral, você faz um determinado tempo
que você vai ter a sua subsistência e você vai começando a se dedicar e a ganhar pernas, e a ter um crescimento dentro do setor privado, tá? Então, é possível a gente imbricar as coisas. Aí, gente, tanto nessa primeira fase, ainda na graduação, ou numa fase, digamos assim, mais adiantada, no quinto, no sexto período, no sexto não, porque você já está praticamente formado, mas entre o segundo semestre do quarto período e o quinto período, eventualmente, algumas pessoas já pensam em ir para fora, fazer uma especialização, ver como é, ter uma noção de como a medicina é praticada fora do Brasil, tá? E aí, aonde você vai, o que você vai escolher fazer, vai depender muito do que você está pensando em se especializar, né? Então, eu coloquei aqui, olha só, onde existem bolsas de estudo para você poder fazer um estágio, tá? Já durante a graduação, para você conhecer uma determinada especialidade, ou aonde tem bolsas de pós-graduação, tá? Então, o que acontece, gente, no Brasil, tá? Várias faculdades de medicina no Brasil, e aqui nós estamos falando das privadas, tá? Elas têm parceria com universidades no exterior, e aqui eu não coloquei especificamente Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, porque olha a diversidade que a gente tem. Então, esses, de repente, são os que a gente mais foca, o que a gente mais ouve falar. Mas, de repente, dependendo do que você tem interesse em fazer, você começa a pesquisar um pouquinho e você encontra coisas muito interessantes pelo mundo afora, tá? E isso é possível já ser feito na graduação. Normalmente, gente, quando você sai para fazer um estágio durante a graduação, é um período que varia de 3 meses a 6 meses. Existe uma outra modalidade que pode ser feita fora também, que são os estágios opcionais. Quando você chega no 6º ano, você tem 1 mês que você pode escolher aonde você quer fazer. Você pode, por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo para vocês da faculdade onde eu dou aula. Por exemplo, eu dou aula na Unisa. Então, o meu aluno, ele chega para mim e fala assim, nossa, professora, eu tenho interesse de fazer reumatologia. Será que a senhora conseguiria para mim um estágio na Universidade Federal de São Paulo? Consigo, tá? Então, a gente conversa, os centros acadêmicos e a parte educacional da faculdade têm parcerias, e a gente consegue um estágio programado para esse aluno durante 1 mês, tá? Isso pode ser tanto nas federais, tá? As privadas conseguem estágios nas federais, tá? E, eventualmente, para fora do país, tá? Vários alunos, hoje em dia, fazem esse estágio opcional de 1 mês fora. É claro que quando você faz um período maior, você vai ter muito mais experiência e você vai ter muito mais conhecimento, e, às vezes, o certificado que você traz disso também te ajuda depois para você entrar numa residência médica de especialidade, tá? As federais, gente, já é mais difícil acontecer isso, porque a federal, ela já tem toda uma parte de iniciação científica lá ali dentro, tá? Então, muitas vezes, o aluno da graduação na Universidade Federal, ou mesmo na estadual, ele não vai para fora, ele não vai querer ir para uma privada, a não ser que nesta privada, eventualmente, você tenha uma coisa muito diferente, tá? Por exemplo, sei lá, um desenvolvimento de uma robótica, ou uma pesquisa em microscopia eletrônica, mas isso é muito raro, tá? E mesmo o aluno da federal saindo para fora não é comum, tá? É comum eles irem depois na pós-graduação, tá? E aí, por falar nisso, já vamos falar um pouquinho do passo a seguir, né? Então, o que acontece? A gente se graduou, eu fiz uma residência médica, no final da residência médica generalista, dentro da grande área que eu escolhi, eu já escolhi uma subespecialidade, eu já escolhi uma especialidade. E aí eu vou fazer essa especialidade, o tempo de especialidade varia um pouquinho, na maioria delas, nas clínicas, são 2 anos. Nas cirurgias, a maioria são 2 anos, mas, por exemplo, a neurocirurgia são 5 anos, tá? E às vezes você tem
Por exemplo, vamos pegar a ortopedia. Você faz 1 ano de ortopedia geral, depois você vai para uma subespecialidade, por exemplo, eu quero, aliás, desculpa, 2 anos de ortopedia geral, depois eu quero fazer cirurgia de joelho. Então, eu vou para uma subespecialidade do joelho, que normalmente são mais 2 anos, tá? E aí, de repente, eu quero fazer artroscopia. Então, eu quero fazer uma subespecialidade dentro da especialidade. Então, eu vou ter mais 1 ano de treinamento, tá? Então, assim, neste exemplo, gente, são 6 anos de faculdade, mais 2 anos de especialidade geral em ortopedia, então são 8, mais 2 anos de subespecialidade, já são 10 anos, e mais 1 ano daquele aparelho específico que você quis fazer, então são 11 anos de treinamento. Só que assim, não é 11 anos estudando, né, gente? Eu já estou trabalhando durante todo esse período, você já está atendendo, você já está desenvolvendo a sua carreira, embora você ainda mantenha um tempo de aperfeiçoamento, tá? E aí, se você gosta, durante este período, você vai, durante a faculdade e a especialização, principalmente a residência médica, você vai ser solicitado a fazer um trabalho de iniciação científica. E se você gostar de pesquisa, se você quiser se aprimorar nesse campo, você vai fazer uma pós-graduação. Ou se você quiser dar aula, tá? Agora que de repente você fala, puxa, eu quero ensinar medicina. Eu quero passar o meu conhecimento para outras pessoas, tá? Então, você vai também precisar fazer uma pós-graduação. Aí você vai fazer um mestrado e um doutorado, se você quiser dar aula e se você for fazer pesquisa. Existem alguns pós-doc, lato sensus, que é mais só se você quer desenvolver uma determinada especialidade, tá? As pós-graduações, elas são principalmente desenvolvidas em universidades federais e estaduais, embora atualmente algumas universidades particulares já estejam criando os seus cursos de pós-graduação em medicina, tá? Nas mais diversas especialidades. E aí, o que acontece? De novo, você vai ter a oportunidade de ir para fora, tá? Então, você vai fazer uma pesquisa clínica, onde uma parte dessa pesquisa vai ser feita num local fora do Brasil, tá? Aonde você escolher fazer. E isso, geralmente, é subsidiado e tem como fomento o CNPq e a FAPESP, tá? Então, gente, veja bem, só aqui, quantas coisas a gente falou em termos de campo de trabalho, né? Então, a gente não tem só a atuação no campo do consultório médico ou do atendimento hospitalar, quando é o caso de cirurgias e assim por diante, tá? Mas a gente também tem a oportunidade de fazer pesquisas clínicas, ir para uma indústria farmacêutica para fazer o lado clínico das pesquisas de tratamentos, novos medicamentos, a pesquisa de novas doenças, tá aí o coronavírus que não deixa a gente se esquecer disso, quanto foi feito de pesquisa clínica em cima disso, e você precisa, aí você vai ter uma multiespecialização, porque você vai ter bioquímicos, você vai ter engenheiros, você vai ter médicos, todo mundo trabalhando junto, tá? Mas é um campo de trabalho muito grande, tá? Vamos em frente. E aí, gente, vamos entrar agora um pouquinho, eu queria trazer um pouco para vocês da medicina do futuro, que é a partir de agora. Algumas coisas que eu vou falar para vocês nós já temos, tá? Então, aqui eu queria falar para você, o médico do futuro, né? Aquela pessoa que está escolhendo, ela está saindo da faculdade de medicina ou ela está terminando uma residência médica, tá? Qual é a escolha que ela vai fazer, né? Então, descobrindo as possibilidades dentro da sua carreira, tá? Então, fora, gente, as especialidades que são amplamente conhecidas, tá? Então, não vou nem ficar citando aqui, mas, por exemplo, dentro da clínica médica, você tem endocrinologia, cardiologia, gastroenterologia. Gente, não dá para citar de tanta é a diversidade de especialidades que a gente tem, tá? Só que hoje, por causa da tecnologia, tá? A gente tem as tendências, tá? E as tendências na área da medicina, que elas vão ter que ser desenvolvidas, né? E elas estão já sendo desenvolvidas,
a gente vai ter, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Vou rapidamente falar um pouquinho, por exemplo, a telemedicina, tá? A telemedicina, gente, no Brasil, tá? Ela já tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina de algumas coisas que podem ser feitas. Eu vou falar um pouquinho depois no finalzinho para vocês. Mas, por exemplo, com a história da pandemia, houve a necessidade de liberar para serem feitas consultas, já que você não podia comparecer no presencial, tá? Só que isso ainda não tem uma resolução definitiva. Então, a gente já pode, em telemedicina, fazer, por exemplo, consultorias. Então, alguém pode, por exemplo, pegar um hospital de excelência, eu tenho um especialista dentro de hospital de excelência, e eu posso pedir uma consulta para ele, eu posso fazer uma conferência e discutir um caso com ele. Existem orientações cirúrgicas que são feitas por telemedicina. Então, essa parte já é resolutiva, tá? Discussão sobre tratamentos médicos, de médico para médico, isso já existe. Agora, o atendimento ainda vai ter que, acabada a pandemia, ainda vai ter que passar por uma nova resolução para ver como isso vai ficar, tá? Depois a gente tem, gente, as gestões de tecnologia, tá? Então, assim, é um cenário aonde entra, gente, a gente vai ter que analisar custos, porque a tecnologia na medicina é extremamente cara, tá? E isso vai estar relacionado a uma forma de excelência. Porque, veja bem, se você conseguir controlar, tá? Então, saber com mais precisão o que está acontecendo com o doente, quer dizer, em termos de o que ele já fez de exames, o que ele já tem de resultado, a gente consiga ter uma resposta sem eu ficar submetendo o paciente de novo ao mesmo procedimento e eu vou conseguir economizar um pouco. Porque isso, gente, é um grande problema. A gente tem que colocar na balança, né? E não só no setor privado, mas principalmente no setor público, como oferecer saúde, como oferecer atendimento, oferecer exames, oferecer tratamentos e manter isso financeiramente viável, né? Porque alguém tem que pagar por isso, tá? Então, a gestão, alguém vai ter que ter essa gestão. E muitos médicos, num determinado ponto da sua carreira, acabam fazendo isso, porque eles começam a, digamos assim, eles começam a ter que lidar com isso, e aí eles acabam gostando e vão. Só que existem, em alguns lugares, gestão de saúde, por exemplo, a gente pode citar na INSPER, por exemplo, a gente tem curso de gestão de saúde para médicos já formados, que querem ir, não querem ficar no consultório, mas querem fazer exclusivamente gestão de saúde, tá? Então, mais um campo de trabalho. Aí, para o futuro também, o desenvolvimento dos órgãos artificiais, né? Então, aqui vai ser uma interface de especialidades entre engenharia, química, medicina, de como fazer isso, mas isso vai ter que ser testado, isso vai ter que ser avaliado, e isso vai ser avaliado pelo médico, tá? Então, a gente vai desenvolver órgãos, né? Muitas vezes esses órgãos impressos em impressoras 3D, que a gente já tem isso acontecendo na nossa realidade, que vão substituir os órgãos que a gente não consegue, tá? E isso no futuro vai se ampliar bastante, tá? Uma outra coisa, gente, é a internet em saúde, né? Aqui a gente tem as mais variadas. Eu vou falar depois só alguma coisinha que a gente já tem em termos de consultório médico, mas a gente tem inúmeros aplicativos que podem ajudar o paciente a detectar o que ele tem, para quem ele deve procurar, né? Se ele tem uma dúvida no que ele está sentindo ou no remédio que ele está tomando e ele não está tendo acesso ao médico dele, ele pode fazer. Só que essas informações todas da internet vão ter que ser colocadas e vão ter que ser desenvolvidas uma forma de se fazer isso, tá? E uma outra coisa que está muito em evidência, gente, é o monitoramento do paciente, que eu vou falar um pouquinho também no próximo slide para vocês. Depois, uma coisa que está começando já isso a nível de pesquisa, tá? É a edição de genes, tá? Então, o que acontece? Você vai fazer modificação genética
através da modificação de sequências de DNA, através de cirurgias, tá? Alterando as condições que o paciente já tem. Isso não num óvulo que ainda vai gerar um ser humano, mas isso no futuro vai ser feita no indivíduo. Então, se você detectar, você vai detectar o sequenciamento genético, a gente vai saber que aquele gene predispõe a uma determinada doença e a gente vai poder interferir. Nós vamos operar aquele gene, e isso vai depender de, provavelmente, nanotecnologia, tá? E aí vai tirar aquela sequência genética que desencadeia a doença, né? Então, olha só o trabalho de pesquisa todo que já está sendo feito, mas que tem muito pela frente a ser realizado, tá? E, por último, os robôs, né? Então, equipamentos super sofisticados, super tecnológicos, que vão auxiliar o profissional da saúde, tá? Aqui, gente, um robô nunca vai operar sozinho, né? Você vai ter um robô que é extremamente preciso, que você consegue visualizar as coisas muito melhor, porque você vai ter as lentes de aumento, mas isso operado por um ser humano, tá? Isso, até que a gente chegue numa inteligência artificial que consiga fazer isso, vão muitos anos ainda. Então, assim, o desenvolvimento dos robôs é muito interessante, porque eles provocam muito menos lesões, as cirurgias são muito menores, muito menos invasivas, e a realidade disso, gente, é brilhante, tá? Os resultados disso é brilhante, e o médico interferindo diretamente com isso, tá? Então, vocês veem que tem muita coisa pela frente, né? Aí, eu queria ainda dentro dessa medicina de futuro, gente, já existem vários artigos falando disso, né? Nós vamos deixar para trás o modelo convencional, tá? Qual é o modelo convencional? Deixa eu só ver se eu não estou pulando aqui muitas horas. O modelo convencional, gente, é o estado de saúde do paciente ser observado só intermitentemente. Eu só vejo ele quando ele está doente, quando ele já está com o problema, tá? E isso como que é visto? É visto em consulta médica, é anotado aleatoriamente, cada médico tem o seu, ou então você tem prontuários eletrônicos que um médico não consegue enxergar o outro, tá? E isso, a tendência é conectar. Então, o paciente vai ter um cartãozinho que ele vai chegar com todo o prontuário médico dele, todas as informações que ele tem, isso vai facilitar muito. Tá? Então, vai ser uma opção bem melhor e você vai ter um monitoramento desse paciente muito melhor, tá? Eu queria colocar aqui, ó, já existem, gente, inúmeras startups, tá? Que estão fazendo o desenvolvimento de soluções de monitoramento médico, tá? Então, quem está por trás dessas startups? Médicos. Tem engenheiros também? Tem, mas muitos são médicos, tá? Que é uma grande nuance, é um grande caminho para o futuro, tá? E esses tratamentos mais reativos, mais episódicos, vão dar espaço agora para o cuidado mais contínuo, tá? Intervenções mais proativas, mais precoces e individualizada para cada indivíduo. Então, focando na prevenção e não tanto no tratamento, e às vezes naquele tratamento já lá na frente, que tem que ser muito mais invasivo. Tá? Que mais aqui? Inovações no monitoramento são fundamentais na prevenção, no diagnóstico e no tratamento das doenças. Tá? Eu só queria colocar para vocês coisas que nós já temos, gente. Tá? Então, aparelhos auditivos que são capazes de monitorizar a frequência cardíaca, lentes de contato que são capazes de, pelo fluido lacrimal, medir determinados níveis de glicemia, por exemplo, no sangue, dispositivos que são aplicados embaixo da pele e que podem monitorar substâncias químicas no nosso organismo. Aqui no Brasil, a gente já tem vários exemplos disso para diabetes, tá? E dispositivos que vão ser ingeridos na forma de cápsula e que vão ter funções no nosso trato digestivo. Aqui tem alguns exemplos para vocês, tá? Para o futuro, gente, tá? Não vai existir mais experimentação em humano. Ou seja, a gente não vai mais testar medicamentos num indivíduo, tá? Provavelmente alguma coisa já está sendo desenvolvida em termos de tecnologia, órgão relacionado a chips,
tá? Aonde você vai ter um microchip que ele vai ser ligado a um indivíduo virtual e ele vai mimetizar detalhadamente o funcionamento de um órgão, uma atividade de um órgão, a mecânica de um órgão. E aí a gente vai interagir com isso via chip e vamos ter os resultados disso, tá? E aí o que acontece? A gente vai ter respostas do que está acontecendo sem que o indivíduo tenha que ser testado, tá? A inteligência artificial, cada vez mais lidando com tudo isso, tá? E um exemplo do que a gente já tem são os chatbots, tá? Que são as secretárias virtuais que podem ser colocadas em consultório, tá? Essas secretárias virtuais, elas fazem reconhecimento de palavras-chave. Então, elas são capazes de manter um certo diálogo com o paciente. Então, ele é capaz de responder perguntas simples, ele é capaz de marcar consulta, ele é capaz de dizer se ele precisa vir antes ou pode esperar um resultado, pegar um resultado de exame para depois passar para o médico, e ele possibilita que o paciente converse com o seu médico indiretamente 24 horas por dia, tá? No dia seguinte, todo esse relatório vai ser passado para o médico e ele, se caso necessário, vai interagir diretamente com o paciente, tá? Estamos terminando já, gente. E aí, com tudo isso que eu falei, a gente tem a interdisciplinaridade, né? Todo esse avanço tecnológico, tá? Está fazendo parte da medicina e cada vez vai se ampliar mais. Hoje em dia, a gente já tem softwares, a gente já tem automação de aparelhos, a gente já tem técnicas com uma inserção tecnológica muito grande e isso facilita muito o relacionamento do médico com o paciente, os diagnósticos e os tratamentos, tá? No futuro, tá? O que acontece? Essa tecnologia, tá? Ela vai estar relacionada com muito mais coisas e se imbricando com muito mais nisso, tá? Através da internet das coisas, da robótica, da inteligência artificial, dos big datas, as impressoras 3D, tá? Tudo isso impactando na medicina e, gente, no ensino da medicina, tá? Porque hoje em dia você pode treinar um ponto cirúrgico por computador. Você pode operar um robô. Você pode estudar anatomia num boneco. Você pode fazer manobras de intubação, várias coisas num boneco. Então, muito disso que nós estamos falando aqui já temos na prática, mas vai crescer cada vez mais, tá? E aí a gente chega no final, onde se a gente conseguir interagir tudo isso, tá? Mas sempre respeitando esse foco central aqui, né? Olha só a palavra paixão como tá muito ampliada aqui, né? Então, assim, todos esses valores, tudo isso que a gente vai desenvolver, tá? Vai propiciar que a gente tenha a satisfação profissional, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Bem, obrigada, Lúcia. Pessoal, mandem aí perguntas aqui no QIA que a gente vai colocando para vocês. Doutora, a senhora dá aula na Unisa? Na Unisa, na Unisa. Meu pai também dá aula na Unisa. Ah, é? Mas ele é da parte da pedagogia. Ah, perfeito. Bom, porque realmente é uma universidade, né? E como a Unisa tem vários campos, a gente nem consegue ter contato com diferentes áreas, né? Sim. Ainda mais que a medicina está lá perto da represa de Guarapiranga, a gente está bem afastado, a gente acaba não tendo contato com muitas áreas. Uhum. Eu achei interessante, tem uma pergunta, depois eu falo. Vamos ver a pergunta do... Peraí, deixa eu só ver onde que eu enxergo isso. Tá no bate-papo, eu falo aqui. No chat. É verdade que ao fazer medicina, tudo gira em torno disso ou não? Deixa eu ver se eu entendi. Mais ou menos, né? Porque assim, o que acontece? A pessoa que faz a medicina, tá? Ela vai girar em torno da sua área.
Mas como eu falei, quer dizer, com o passar do tempo, gente, o que que acontece? Veja bem, geralmente o diretor de um hospital, que é o gestor, ele é um médico, tá? Hoje em dia existem administradores que fazem isso. Só que se você tiver um médico que faça essa parte de administração, tenha o treinamento e consiga fazer, ele vai fazer de uma forma muito melhor, sem dúvida nenhuma, porque ele tem o conhecimento da prática e ele tem o conhecimento da necessidade. Então, ele vai conseguir fazer. Então, agora, tem uma ligação, né? Dificilmente um médico vai fazer gestão de uma empresa automobilística, por exemplo. Não tem, isso realmente não tem muito sentido, tá? Então, é em volta da área da saúde, digamos assim, tá? Deixa eu ver aqui mais. Excelente pergunta. Se a paixão pela medicina, ela vem antes ou depois da faculdade? Eu acho que a paixão pela medicina, ela vem depois, tá? O que vem antes, tá? É aquela... Cada pessoa, ela é um ser individual, né? Então, você tem aquelas pessoas que são mais diretas, que são mais exatas, que são mais... Outras são mais, digamos assim, preocupadas, elas querem ajudar, mas elas, por outro lado, gente, elas não têm medo, tá? Porque, assim, aquela pessoa que quer muito ajudar uma pessoa, mas ela não consegue ver o outro passando mal, ou ela não consegue ver o outro sofrendo, ou ela não consegue ver sangue, ela não vai conseguir fazer medicina, tá? Então, assim, aquela parte que eu mostrei para vocês no slide, que é toda a parte da sua formação, da sua espiritualidade, ela vai, durante o período do ensino médio, que eu acho que é quando a gente começa a perceber o que você vai querer fazer, porque você começa a ter contato com as áreas, né? No ensino médio, você começa a aprofundar um pouco mais a parte social, a parte de exatas, a parte de ciências, a parte de linguística. E aí você começa a perceber o que te agrada mais, tá? Aonde você se sente mais confortável, tá? E isso vai começar a te encaminhar, tá? Porque muito no princípio, você não vai tomar aquela decisão, não, eu vou fazer medicina. Até tem crianças que às vezes já estão brincando de médico, já estão com estetoscópio. E aí, gente, é claro que influencia quando você tem um pai médico em casa ou uma mãe médica em casa, né? Você tem uma influência. Mas eu cito para vocês o meu exemplo, tá? O meu filho mais velho, que se formou já no Pio 12, que atualmente está fazendo engenharia, não tinha nenhuma tendência para medicina. E eu vejo que a minha filha também, que está ainda no Pio 12, não tem, tá? Então, assim, a não ser que ela mude muito, ela vai entrar no ensino médio ainda, a não ser que mude alguma coisa, que ligue algum on lá nela e ela verta, eu não acredito, porque o que ela gosta, as coisas que sensibilizam ela, eu não acho que tem a ver com a medicina, tá? Então, você se apaixonar pela profissão, ela vai ser aquela coisa do amor construído, tá? Mas você vai ter todo um potencial. Vamos dizer que você tem background genético para ser médico, tá? Vamos ver se tem mais Tem uma pergunta aqui no QIA, que é como funciona para estudar fora do país e atuar no Brasil? Isso é super tranquilo. O que que acontece? O problema é quando você quer atuar fora do país, tá? Então, vamos responder de duas formas essa pergunta. Se por um acaso você fizer o curso de graduação fora do Brasil, vamos supor que você faça o seu curso de medicina nos Estados Unidos, tá? E aí você resolveu que você vai voltar para o Brasil, quer fazer medicina no Brasil. O que que acontece? Você tem um curso de revalidação, que é dado pelo Conselho Federal de Medicina, que ele dura 6 meses. No final desses 6 meses, você presta uma prova e você está habilitado a praticar medicina no Brasil, tá? O que que acontece? Por exemplo, gente, a gente tem cursos na América Latina. Vamos falar um pouquinho disso, que isso é interessante.
Você tem alguns cursos ali de faculdades de medicina no Paraguai, alguns cursos, a Argentina nem tanto, porque o nosso currículo com a Argentina já é mais semelhante. Mas, por exemplo, com as faculdades do Paraguai, é muito discrepante, tá? Na Colômbia também tem alguns cursos de medicina que tem muito brasileiro que vai fazer. E assim, gente, por quê, né, que isso acontece? Por causa do custo, tá? Então, assim, uma coisa a gente tem que enxergar, né? O curso de medicina é um curso extremamente caro quando é feito numa faculdade privada. E entrar numa faculdade pública é extremamente difícil, porque a concorrência é muito grande, tá? Então, o que acontece? E veja bem, gente, vamos já colocar aqui, tá? Eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente. Embora as federais sejam muito boas, você tem faculdades de medicina particulares que dão uma base para você muito boa e dão oportunidades, tá? Vamos lembrar que você tem a oportunidade de fazer uma faculdade, mas quem faz a faculdade é o aluno, é você que faz a faculdade. Então, você pode estar numa USP e ser um péssimo aluno, e você pode estar na Unisa, ou na Santa Casa, ou na Anhembi Morumbi, e ser um excelente aluno e se tornar um excelente médico, tá? E vamos lembrar que, diferente de outras profissões, aonde você terminou a sua graduação na faculdade, você está pronto, na medicina não. É só o primeiro ou o segundo degrau da escada. Você vai ter muito para fazer ainda. Então, muitas vezes, o que a gente vê? Um aluno que fez a graduação numa particular e depois ele vai fazer a residência ou a pós-graduação na federal, na estadual, e ele continua a sua formação lá, tá? Muitas vezes se tornando um professor dessas faculdades, tá? Agora, o que acontece quando você fez uma faculdade ali da região do Paraguai, ou até algumas faculdades de medicina na Argentina, que o currículo, gente, é muito diferente. Que você vai ter, por exemplo, às vezes são 4 anos de faculdade, não 6, tá? Às vezes lá não tem prática, às vezes, tá? Então, o que acontece? Aqui, aí você se formou lá e você quer exercer no Brasil. O que vai acontecer? Você vai ter que fazer a mesma coisa. Continua sendo 6 meses e depois a prova. Mas você tem que passar na prova. E alguns alunos que fizeram nessas faculdades da América do Sul, às vezes têm dificuldade de passar nessa prova, tá? E aí, a solução depois para isso seria a residência médica, tá? Ou fazer um curso de algumas especializações, que não são residências, mas são cursos de especialização reconhecidos pelas sociedades brasileiras, seja da especialidade que você foi. Então, você pode ter o título, mesmo tendo feito um estágio, como se fosse uma residência médica, tá? Acho que é isso. Tem uma outra aqui que é normal quando você quer muito fazer medicina e não tem ninguém da sua família na área? Às vezes acontece, tá? Eu mesma, quando eu resolvi fazer medicina, não tinha nenhum outro médico na família, mas às vezes você quer, por quê, gente? Pela influência do meio, né? Olha só, vamos voltar àquele primeiro slide que eu mostrei. Você é uma pessoa, você tem embutido dentro de você N coisas, tá? A parte intelectual, a parte sentimental, a parte espiritual, tá? E eu acho que aí, falando para os alunos do Colégio Franciscano Pio XII, né? Eu acho que o colégio dá isso para o aluno, tá? Você tem também essa parte desenvolvida, que não é só o academicismo, tá? Mas você tem a coisa da espiritualidade, você cresce como pessoa humana, né? Então, eu acho que, de repente, você tem aquela coisa de ajudar. Ninguém na sua família fazia isso, porque, de repente, não teve oportunidade ou não pensou em fazer isso, e você vai ser o primeiro, tá? O que acontece? Sei lá, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade, porque você não vai ter, talvez, com quem conversar dentro do seu nicho familiar. Só que assim, o que acontece, gente? Dentro do curso da medicina, o curso da medicina é um curso que exige muita presença de você lá.
tá? Primeiro que todo curso em qualquer faculdade de medicina, ele é integral, tá? Ele é período de manhã e tarde, então você vai estar convivendo com seus colegas. Você, depois que você estiver nos anos um pouquinho mais à frente, você vai ter os estágios acadêmicos, você vai ter os plantões, onde você vai estar interagindo com outros médicos, você vai estar interagindo com seus amigos e você vai estar interagindo com seus professores. Então, qualquer, digamos assim, necessidade que você tenha de um suporte, você vai conseguir encontrar, acredito, dentro desse ambiente, tá? Então, eu acho que eu não vejo um problema você querer fazer medicina, sendo que na sua casa não tem ninguém que é médico, tá? Eu acho que você vai conseguir. Mais uma pergunta aqui. Para um médico que dá aulas em faculdade e exerce a profissão fora dela, como conciliar a rotina diária e ainda dedicar tempo para se atualizar na área? Tá, olha, eu vou ter que te falar que isso você tem que se estruturar, tá? Você tem que, é aquela coisa, eu vou colocar metas e objetivos, tá? Então, assim, eu vou contar, então, para você um pouquinho do que eu fiz, tá? Eu me formei, aí eu me formei na faculdade de Santos, aí eu fui fazer faculdade, eu fiz residência de clínica médica no SUS, tá? Depois eu entrei na Escola Paulista, na Universidade Federal de São Paulo, para fazer minha especialização em reumatologia, e ali eu fiquei para fazer o mestrado e o doutorado. Eu casei durante o meu mestrado e meu doutorado, só que eu esperei terminar o meu doutorado para ter meus filhos. Aí, naquele momento em que, e aí assim, no finalzinho da minha residência médica, eu já fui convidada para trabalhar na Unisa, tá? A minha chefe, que é uma grande amiga, minha irmã hoje em dia, ela me convidou para ir com ela para lá, e eu já começava. Então, quando eu estava no meu mestrado, no meu doutorado, eu já dava aula na Unisa. Aí, o que eu fiz? Quando eu engravidei dos meus filhos, eu me afastei da Escola Paulista, eu fiquei só na Unisa e fui ter as crianças o primeiro tempo, então eu abri mão um pouquinho daquele momento profissional que eu estava para eu poder ter os meus filhos, tá? Aí, depois que eles já estavam um pouquinho maiores, só que eu continuei na Unisa, eu não saí da Unisa, tá? Logo a gente volta, e aí assim, nessa fase que eles eram pequenininhos, o que eu fazia? Eu restringia o meu horário de consultório. Então, assim, eu abri um pouco mão do meu ganho financeiro, tá? Para eu poder ficar com as crianças. Então, eu tinha um período que eu fazia consultório e um período que eu ficava em casa com as crianças. E aí, eu ia para a faculdade 2 vezes por semana e era nesse período no horário de consultório. Eu não tirava o horário das crianças. E eu não me arrependo de ter feito isso, tá? Outras mães, não, eu não acho, eu acho que aí depende de que cada um quer fazer. Deixa as crianças um pouquinho mais cedo, já em creches, em escolinhas, para já voltarem à atividade profissional. Mas você tem que separar um tempinho, tá? Então, assim, eu acho super importante, gente. A gente está trabalhando, a gente está dando aula, a gente está orientando trabalhos. Então, um período da noite, por exemplo, eu chego em casa por volta das 7 horas da noite. Eu janto com os meus filhos, com meu marido. Aí depois eu vou corrigir trabalho científico, eu vou às vezes dar uma estudadinha em algum caso clínico que eu tenho, né? E aí depois eu ainda vou fazer, tipo assim, assistir uma televisão, assistir um filme com meu marido. A gente tem que separar um tempinho pessoal, né? E aí você vai descansar, né? Tem determinados momentos, você não vai precisar estudar, depois que você já está na sua vida profissional mesmo, gente, você não vai necessariamente ter que estudar todos os dias. Então, o dia que o meu filho precisa de uma ajudazinha para alguma coisa, agora ele não precisa mais porque já está na faculdade. Mas quando ele precisou, no Pio 12, às vezes a Patrícia pede para eu olhar alguma coisinha, eu reservo um horáriozinho, ela vai exigir de mim o quê? 1h30, 2 horas? Não mais do que isso, tá? Então, dá para a gente separar, mas você tem que organizar um pouquinho, porque senão você se perde no meio de todo esse trabalho, tá? Mas dá para levar sim, tá? Surgiu até uma outra pergunta aqui que segue a mesma linha, né? Sobra tempo para fazer outras coisas, mesmo fazendo medicina? Olha, aí depende do que... Até sobra. Por exemplo, se você quer fazer um esporte, é você colocar um horário, é você organizar a sua agenda, tá? E assim, eu vou falar para vocês que assim, eu não tenho um lazer
assim, de fazer um esporte aqui em São Paulo, tudo, mas eu, por exemplo, gosto muito de viajar, tá? Então, eu diria para vocês que o meu lazer é fazer uma viagem, tá? Então, assim, eu organizo o meu semestre, e veja bem, quando eu começo o meu semestre, eu já separo um período para isso, tá? Então, assim, por exemplo, como que você pode fazer? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, na medicina, a gente tem que ir para congressos, tá? Eu poderia fazer um congresso online? Poderia. Eu posso pesquisar no Google Academics os artigos científicos e ter as noções? Posso. Mas não é muito mais agradável eu ir para o congresso? Vamos dar um exemplo. O próximo congresso, se Deus quiser, em junho do ano que vem, não tem mais pandemia, tá? O congresso de reumatologia vai ser em Paris. Então, não é muito mais agradável eu ir para Paris, eu vou frequentar o congresso, então eu vou separar os temas que mais me interessam, eu vou no congresso, mas o tempo de sobra, eu vou passear em Paris. Aí, se o meu marido puder, ele vai comigo e a gente vai passear juntos. Ou então, eu vou passear com as minhas amigas médicas e também vai ser muito agradável, né? E aí, nesse nosso escopo, gente, vamos abrir espaço para os filhos também, né? A gente tem que, por exemplo, eu sempre reservo nas férias de julho e nas férias de janeiro, uma semana, 10 dias para viajar com o meu marido e com os meus filhos, que não vai ter nada de medicina, é uma coisa totalmente aleatória, tá? Tem gente que faz curso, por exemplo, eu tenho amigas que fazem curso de fotografia, adoram fotografia, então separam um tempinho, fazem curso de fotografia. Tem gente que faz curso de joias, eu tenho uma amiga que faz joia, então ela fez o curso e ela separa um período e ela faz joias, tá? Então tem sim, se você se organizar, não estou falando, gente, dessa organização ser durante o período da residência médica e da especialização. Aí eu vou ser bem honesta para vocês, não sobra tempo, tá? E você vai ser exigido e esse comecinho da carreira é muito difícil. Você consegue encaixar uma viagenzinha curtinha numas férias, mas eu vou contar para vocês. Quando eu me formei, eu fiquei 4 anos sem tirar férias, tá? Durante o período de residência médica na clínica geral, eu não tirei férias. Aí eu já entrei direto na Escola Paulista. Os primeiros 2 anos de especialização eu também não tirei férias. Eu fui tirar as minhas primeiras férias quando eu comecei o meu mestrado, tá? Então, essa primeira fase, ela exige mais de você. E aí, realmente, gente, não tem jeito. Quem quer fazer medicina vai ter que se dedicar um pouco mais, e é bem mais diferente de quem faz marketing. Não é que é ruim, não é que tem uma diferença que é melhor ou pior, mas o problema é que a dedicação em tempo que exige não tem comparação, tá? O marketing é meio período, só a faculdade é meio período de aula, economia é meio período de aula, enquanto que a medicina é período integral. Então, é diferente? Exige mais dedicação? Exige, tá? Então, assim, isso você também tem que botar na sua balancinha da hora que você vai escolher a sua carreira, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. A gente já até deu o nosso tempo. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Luciana. Foi um prazer. E com essa palestra, encerramos por aqui nosso Fórum de Profissões 2020. Adaptado para um formato online, como está sendo todas as coisas que estão fazendo atualmente, né? Mas ainda mantendo a qualidade que a gente sempre procura fazer nesse evento tradicional do Pio 12. Esperamos que vocês tenham aproveitado a oportunidade de conhecer melhor algumas carreiras e conversar com alguns profissionais experientes de várias áreas. Alguns deles representando algumas instituições que vocês consideram frequentar no ensino superior. Agradecemos pela participação de todas, alunas, alunos, convidados em geral. É um evento que o Pio 12 prepara com carinho e dedicação para vocês, sem exceção. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, doutora Lúcia. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau.